Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando nesse domingo, dia 29 de junho, a festa de São Pedro e São Paulo. No calendário litúrgico, esta festa é fixada no dia 29 de junho, porém tivemos a alegria de coincidir com o domingo, o dia do Senhor, essa festa tão importante na vida da igreja, que fala das fontes da fé católica, dos fundamentos da fé católica e apostólica. São Pedro e São Paulo são as duas grandes colunas da fé católica, de modo que os dois, entregando sua vida por Cristo em Roma pelo martírio, cada qual ao seu modo, ali abençoaram e santificaram aquela terra que fora o centro do paganismo e se tornaram a partir de então o centro do catolicismo. A referência da fé católica, a referência para todos os católicos, o lugar teológico onde nós temos o centro da unidade da fé, onde temos ali sepultados Pedro e Paulo, onde temos ali o Santo Padre e o Papa, que ali junto de Pedro e junto de Paulo ensina a fé católica imutável, a fé católica que tal qual nosso Senhor ensinou aos apóstolos e a igreja recebeu em depósito para o bem e para a santificação de todas as almas. Pedro era um homem um galileu comum de seu tempo, nasceu na Galileia, chamada Galileia dos Judeus, do lado de cá do mar da Galileia, de forma que era um homem comum de seu tempo, trabalhava como pescador, o que hoje seria para nós uma profissão de status não tão alto. No tempo do Senhor, essa profissão tinha um certo status social. E São Pedro, então, ali, um homem litorâneo, podemos dizer assim, ele aprendeu, então, como profissão, talvez, de seu pai, como pescador. O que lhe valeu, então, as palavras do Senhor: tu serás, a partir de agora, pescador de homens. Quando Pedro conhece, então, nosso Senhor, ouve essas palavras dele. Pedro era um homem de uma personalidade forte, um homem meio rude, um homem, podemos dizer, impulsivo. E diversas passagens do Evangelho nos mostram estas características da personalidade de São Pedro. Mas, ao mesmo tempo, um homem de um coração muito bom, um homem capaz de grande caridade, de grande bondade, tanto que era amado pelos seus. E Pedro, depois que conhece o Senhor, sua vida mudou totalmente. Pedro nunca mais foi o mesmo depois que conheceu o Senhor, de modo que se apaixonou pelo Senhor, podemos dizer assim, com verdadeiro afeto, com verdadeiro amor por nosso Senhor. Certa vez, então, o que marca muito esta relação de Pedro com nosso Senhor, na pesca milagrosa, em que depois de uma noite inteira pescando e o mar não estava para peixe, e nosso Senhor lhe diz para lançar as redes do lado direito da barca, e em atenção a nosso Senhor, ele faz isto, sabendo que por sua experiência pessoal como bom pescador, nada estava naquele dia colaborando para pescar, para apanhar peixes. Então, mesmo assim, atenção à palavra do Senhor, ele lançou as redes. E a pesca foi tão abundante que teve que buscar auxílio de uma outra barca para enchê-la de peixes, tal a quantidade de peixes e tal peso, devido à quantidade, que quase que as duas barcas afundaram. Pedro, então, se coloca diante do Senhor, se prostra diante do Senhor e diz a nosso Senhor: afastai-vos de mim, porque eu sou um pecador. E o Evangelho comenta que o temor se apoderara de Simão Pedro por causa da pesca milagrosa que acabava de fazer. Se prostrando diante do Senhor, reconhece que nosso Senhor é Deus e reconhece ali que ele é um miserável pecador. Pedro, estando entre os apóstolos, ouviu do Senhor aquela pergunta, como do Evangelho de hoje, em que nosso Senhor pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Então eles respondem aquilo que eles ouviram. Uns dizem que és João Batista, que outros que és Elias, que és Jeremias ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Isso faz parte das crendices judaicas da época do Senhor. Então aquele homem que dotado de um tal conhecimento, de uma tal erudição, de tal ciência, como pregador, rabino, então poderia estar ali agindo pelo espírito de um profeta importante do Antigo Testamento, uma das crendices judaicas aí do tempo do Senhor. Então os discípulos responderam que eles ouviam. Talvez então ele fosse aquele que estaria agindo por espírito de um profeta do Antigo Testamento. Então o Senhor pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E é Pedro que se ergue e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Professou a fé em nosso Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Então, nosso Senhor responde de forma condizente com a fé de Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, ou seja, não foi nenhum ser humano, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Assim nosso Senhor então faz de Pedro o primeiro entre os apóstolos, o primeiro Papa. Pedro, apóstolo, príncipe apostolado. Esta é a sigla, PA, Pedro, apóstolo, príncipe apostolado, como nós chamamos de Papa. De forma então que Pedro, após ter professado a fé do Senhor, diante de uma predição que nosso Senhor faz de sua paixão, de que estava indo para Jerusalém para ser preso, castigado, morto, e que ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro então repreende o Senhor: Senhor, não te aconteça tal coisa. E ouve do Senhor, diante dessa sua fraqueza, diante dessa sua debilidade, ele se colocar contra a vontade de Deus, pois é a vontade de Deus que nosso Senhor redimisse dos pecados pelo sacrifício do seu corpo, da sua vida. Então o Senhor diz a Pedro, ele ouve isso do Senhor: afasta-se de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Pedro então, na última ceia, ao final da última ceia, em que nosso Senhor disse que um daqueles que estavam ali iriam lhe trair, pergunta para o Senhor quem seria o traidor, e diz: Senhor, eu daria a minha vida por ti. Realmente Pedro amava o Senhor e tinha disposição para se arriscar e dar a vida pelo Senhor, no seu amor e afeto. Porém, talvez não teria essa disposição no sentido e na ordem da fé. Apenas pelo afeto, mas ainda não pela fé. O que nosso Senhor então lhe respondeu: tu darás sua vida por mim? Ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E nosso Senhor então, depois de ser preso no Jardim das Oliveiras e levado até Caifás para ser julgado pelos judeus no Sinédrio, Pedro nega nosso Senhor 3 vezes, e ao canto do galo se recorda das palavras do Senhor, se arrepende prontamente e chora amargamente. Depois o Senhor ressuscitou, antes da ascensão, nosso Senhor perguntou a Pedro se o amava, e o perguntou 3 vezes. Ele perguntou 3 vezes. Na terceira vez, após Pedro dizer: sim, Senhor, eu te amo, Pedro ficou triste, porque o Senhor perguntou pela terceira vez como se estivesse duvidando. Então Pedro responde com muita sinceridade, com muita humildade: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu sou pecador, que eu sou miserável, que eu sou fraco, que sou débil, mas o Senhor sabe também que eu te amo. Ou seja, uma sinceridade, uma humildade e um ato de amor ao Senhor que inspirou os santos, que diante da Eucaristia, que no momento de aflição, de sofrimento, se prostraram diante do Senhor nas capelas, nas igrejas,
E sempre disseram os santos durante a história da igreja: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. É uma ejaculatória para nós, que devemos repetir com muita sinceridade e como um ato de amor ao nosso Senhor, já que somos pecadores, mas que Ele sabe da nossa sinceridade, que Ele sabe do nosso afeto, só Ele conhece a nossa fé, Ele sabe que nós o amamos, e assim nós podemos dizer como São Pedro. São Pedro, então, bispo de Roma, para os pagãos havia levado a fé, depois de levá-la aos judeus e ser rejeitado e perseguido por eles. Agora então bispo de Roma, lá ele entrega a sua vida pelo Senhor, recebendo a pena de condenação, a crucifixão, porém não se achando digno de morrer como o Senhor, como o seu mestre. Pedro então foi crucificado de cabeça para baixo. E ali então, em Roma, dentro dos muros, ali no Monte Vaticano, onde hoje está a Praça de São Pedro, Pedro então ali, ele deu a vida por nosso Senhor. E foi sepultado no lugar onde hoje está sobre ele o altar da confissão e edificada a Basílica de São Pedro. Paulo, uma história totalmente diferente de São Pedro, era um homem de uma história, de uma formação completamente peculiar em relação a Pedro. Paulo era um homem que foi formado dentro da sinagoga de Gamaliel, e que ele mesmo diz, aos pés de Gamaliel recebeu toda a instrução das Sagradas Escrituras, se tornando versado nas Sagradas Escrituras, e se tornando também um grande zeloso, ou mais dos zelosos, das tradições judaicas, se tornando então um fariseu, pertencente ao partido dos fariseus. O que ele também afirma e reconhece, que dentre todos os fariseus, ele era o mais zeloso, ele era aquele que se empregara de forma muito mais generosa ao zelo e à luta para conservar as tradições judaicas no seu tempo. Este zelo inflamado de Paulo pela tradição judaica como um grande fariseu o levou então a perseguir os inimigos dos judeus e sobretudo os cristãos, sobretudo perseguindo a igreja, de modo que Santo Estevão, diácono, cuja festa celebraremos há poucos dias, foi morto e martirizado aos pés de Saulo, aos pés de Paulo. Recebendo cartas de recomendação para perseguir os cristãos em Damasco, Paulo para lá também se dirige, chamado ainda de Saulo, e ali, a caminho de Damasco, Nosso Senhor aparece a ele como uma luz que cega os teus olhos, e então ouve do Senhor a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Levado então para Damasco, e lá ele recebe o batismo, recebe a instrução, e de perseguidor da igreja se transforma no grande apóstolo da igreja. De modo que São Paulo se torna o apóstolo e o doutor dos gentios, porque nesses tempos a igreja já havia passado por aquela fase de busca dos judeus, e agora então a igreja, rejeitada pelos judeus, pois como rejeitaram o seu mestre, também rejeitariam a igreja, então a igreja agora se dirigia aos pagãos. E Paulo se torna um grande missionário, um apóstolo missionário que leva a sã doutrina a muitos lugares distantes, fazendo viagens a barco e a pé, viagens a cavalo, com grandes sofrimentos e adversidades, enfrentando doenças, perseguições, perigos, muitas vezes até a morte, pois até naufragou. São Paulo, então, passando por esses lugares, fundava igrejas, ou seja, o que nós entendemos, fundava as dioceses, e naquela diocese colocava um bispo, ordenava um bispo, e ali o colocava. E a estas dioceses, a estas igrejas, Paulo escrevia cartas, e estas cartas estão, então, guardadas no Novo Testamento, as cartas chamadas cartas paulinas, que nós encontramos após o livro dos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento.
riquíssimas de doutrina, riquíssimas de espiritualidade, de amor a Cristo, de amor à igreja. Paulo ali nos dá a base de toda a eclesiologia católica, nos dá a base da vida interior, da vida espiritual, da vida ascética, de modo então que Paulo marca a vida da igreja sendo um grande apóstolo. Ele então, sendo perseguido pelos judeus, é preso. E Paulo gozava, além da sua grande cultura, conhecimento de muitas línguas, de ser cidadão romano por circunstâncias históricas. Ele então, sendo cidadão romano, gozava de privilégios e pede para ser julgado no tribunal romano. Apela a César. Então Paulo é levado a Roma, lá permanece preso, e mesmo preso, Paulo escrevia cartas, Paulo ensinava doutrina aos discípulos que o procuravam, bispos. E Paulo ali em Roma, ou melhor, fora dos muros, em Roma, mas fora dos muros, foi então condenado à decapitação, pois ele, como cidadão romano, não poderia ser condenado à ignomínia da crucifixão. Então é condenado à morte por decapitação. Portanto, ele é degolado, sua cabeça é decepada, e ele derrama o seu sangue por nosso Senhor fora dos muros, cujo lugar hoje está erguida a Basílica de São Paulo fora dos muros. Anexa a ela temos um mosteiro beneditino, e naquele lugar ali se guarda todas as relíquias e as passagens históricas, as marcas que São Paulo deixou de sua morte e de seu apostolado para o bem da igreja e das almas. Então, São Pedro e São Paulo são as grandes duas colunas da fé católica, a fé católica que é apostólica e é romana, porque a igreja é católica, apostólica e romana, porque em Roma está justamente ali a referência da fé católica, não simplesmente como um lugar geográfico, mas um lugar teológico, de modo que eles ali derramaram sangue pela igreja, e Roma passa a ser então, sobretudo a partir de Constantino, quando a igreja passa a gozar de liberdade, isso é histórico, então Roma se torna o centro do catolicismo, o centro, a referência da fé católica e apostólica, de modo que todo o ensinamento doutrinal, toda a doutrina, a liturgia, a lei canônica, tudo emana de Roma, e assim a igreja segue aquele princípio católico: Roma locuta, causa finita. O que Roma define, nós assentimos, nós aderimos. O que Roma diz, porque o que Roma diz está dito. Roma locuta, causa finita. De forma então que essa festa de São Pedro e São Paulo é repleta desta santa alegria, deste gozo de poder recordar esses dois grandes apóstolos da vida da igreja, que nos trazem as raízes da fé católica, que nos remontam à tradição apostólica. Porém, por outro lado, sendo esse também o chamado dia do Papa, ou dia do papado, pois celebra São Pedro, primeiro entre os apóstolos, diante da crise da igreja que nós estamos vivendo, celebrar São Pedro e São Paulo, no sentido do conteúdo da fé, nos traz grande alegria, porém, diante da crise pela qual a igreja passa, nos causa uma grande perplexidade. Nos causa grande perplexidade. Pois Nosso Senhor constituiu o Papa, o primeiro deles, São Pedro, de modo que todos os papas são sucessores não um do outro, mas de Pedro. O constituiu para ser a rocha firme, na qual então está edificada a igreja, unida numa só pedra, com toda a sua firmeza, com toda a sua solidez, como vigário visível de Cristo, o chefe visível da igreja, de modo que ele é a referência, que não poderia nunca nos ensinar algo diferente daquilo que Cristo, nosso Senhor, ensinou e transmitiu aos apóstolos, dando à igreja como depósito o conteúdo da fé católica e apostólica. O Papa é o grande guardião desta fé.
de modo que ele é a certeza da fé católica, do caminho que devemos seguir. Ele é o doutor das nações, ele é o imperador universal, ele é o pastor universal, de modo que ele então nos confirma na fé, como nosso Senhor lhe disse: e tu confirma os teus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Mas a crise da igreja que nós estamos vivendo por processo de revolucionário, de infiltração e ocupação de espaço, que foi o grande trunfo dos inimigos da igreja e da fé católica, em se infiltrar na igreja, ocupar os espaços, ocupar os cargos e encargos, com a pretensão de destruí-la por dentro, invadindo toda a estrutura física da igreja, não o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça, somos os membros, os batizados, mas a estrutura física da igreja, ocupando então a cúria romana, ocupando as dioceses, as paróquias, etc. As cúrias, paróquias, etc. De modo que então ali eles produzem a revolução e usam as prerrogativas do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos padres, de modo a usar toda a estrutura física da igreja em prol à revolução contra a própria igreja. De modo que essa crise que nós estamos vivendo é como uma doença autoimune. E a doença autoimune é aquela em que o organismo combate o próprio organismo. E assim acontece nessa crise da igreja que estamos vivendo, que nos causa tanta perplexidade. Aquele que se veste de Papa, aquele que se apresenta como Papa, que deveria de nos ensinar a fé católica apostólica, nos ensina uma outra doutrina que não é católica. Nos ensina outra coisa que não é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantém sim as aparências ali, a veste, o lugar, a Basílica de São Pedro, as cerimônias, os cantos, o latim, etc. Porém o conteúdo que constitui uma pedra firme na qual se edifica a igreja é um conteúdo que não é aquele que nosso Senhor revelou, é um conteúdo que nós sabemos qual é a heresia, ou a síntese de todas as heresias, como tinha São Pio X, o modernismo. E isso aconteceu então, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, claro que um pouco antes, mas o Vaticano II é o grande estupim, o grande marco desta revolução, em que então a igreja, que sempre condenou os erros do mundo e levou os homens à verdade, sendo o farol para o mundo, o farol da verdade que leva à salvação e leva ao céu, adapta então a igreja à mentalidade e à confusão do mundo. Pretende, pelo Concílio Vaticano II, conformar a igreja ao mundo e receber tudo que é do mundo, e também anivelar a religião católica, ou anivelar a igreja católica a outras religiões e a outras igrejas, onde dizendo que Deus está em todo lugar, que em todo lugar tem as sementes do verbo, e que portanto a igreja compartilha também das outras divindades, porque no fundo é a mesma divindade, e portanto então estabelecem na estrutura física da igreja uma anti-igreja, uma seita que combate contra a fé católica, de modo que Roma, a partir desse momento do Concílio Vaticano II, apostata da fé, abandona a fé. E essa apostasia então se estende para as dioceses, se estende para as paróquias e toma conta de toda a estrutura física da igreja. Não do corpo místico de Cristo, que é a igreja propriamente dita, ou seja, a igreja em sua invisibilidade, em sua natureza teológica, o corpo e os membros, né? Mas no aspecto visível, a igreja em sua visibilidade, ou seja, na sua estrutura física, da cúria romana, das cúrias, das dioceses e das paróquias. Ali, então, está proibido o catolicismo. Mantenha-se alguma coisa, alguns elementos, algumas aparências para nos descaracterizar totalmente. Porém, o conteúdo que é ensinado e a prática que é vivida não é católica.
É proibido ser católico na estrutura conciliar, na estrutura física da igreja conciliar. Portanto, caríssimos irmãos, esta perplexidade vem à tona nesta festa de São Pedro de São Paulo e não podemos fechar os olhos para isso. É a realidade da crise da igreja. E uma crise que toma a igreja no seu cerne, que é o papado. Aquele que deveria nos ensinar a fé, nos desvia da fé. Desde João 23 para cá. Aquele que deveria de ser o sucessor de Pedro, trabalha e milita como sucessor de Satanás. Pois quando professa a fé católica e a ensina, é Pedro sobre a qual edifica-se a igreja, é a pedra, é Céfas. Porém, como mesmo disse o Senhor, quando ensina ou quer alguma coisa que não é da sabedoria divina, mesmo com boa intenção, porque São Pedro tinha boa intenção a dizer ao Senhor que não te aconteça isso, de ir a Jerusalém e morrer, mesmo com boa intenção e com muito afeto pelo Senhor, mas estava contra a vontade de Deus. Então, ouve do Senhor as palavras duras: afaste-se de mim, Satanás, porque não tu pensas como Deus, mas como os homens. Então, alguém que deveria de ser a rocha firme, que nos ensina a firmeza da fé católica e nos confirma na fé, esse então se coloca contra a vontade de Deus, se coloca contra Cristo, afronta a igreja, fazendo-se então um sucessor de Satanás, que ensina aquilo que Satanás quer e não aquilo que Deus quer, de modo que se juntaram aos inimigos da igreja, se tornaram cúmplices daqueles que dominam o mundo, daqueles que querem promover uma agenda anticatólica e até antinatural contra o próprio ser humano. Lembramos aí há pouco tempo da pandemia, em que fomos aí vitimados pelos grandes do mundo, que fizeram seus experimentos, seus laboratórios, manifestando o seu grande poder de destruição. E estes que estão na estrutura conciliar, que estão em Roma, os bispos, as dioceses, as cúrias, os padres das paróquias, se aliaram a eles, se aliaram aos inimigos da igreja, concordaram: sim, temos que fechar as igrejas, sim, tem que vacinar, porque a vacina salva vidas, e nós só vamos abrir as igrejas quando a vacina então estiver sendo distribuída a todas as pessoas, para que com segurança as pessoas voltem à igreja. E as aulas ficaram abandonadas. Nós estamos vivendo um tempo no mundo e no nosso país, sobretudo no particular, em que estão proibindo totalmente qualquer tipo de liberdade de expressão, a começar pela internet. E a finalidade também é proibir a divulgação da fé, que em grande parte é feito pela internet. E não demorar muito tempo também de nos proibirem de rezar missa como um local desse. Gradualmente eles vão proibindo sem percebermos. E aqueles lá que estão na igreja conciliar, alguém aqui acha que eles vão ficar a nosso favor? Porque professamos a fé católica? Porque queremos ser católicos? Porque queremos a verdadeira missa, os verdadeiros sacramentos? Alguém aqui acha que eles vão ficar a nosso favor? Não. Eles fecharão as igrejas, eles fecharão tudo, estarão garantidos com a sua conta bancária e se unirão aos inimigos da igreja para nos perseguir, para nos proibir de rezar, para nos proibir de sermos católicos. Porque já fizeram isso lá na igreja conciliar. Quando nós estávamos lá e queríamos ser católicos, quando uma mulher que está aqui que gostaria de ir lá usar o véu, era proibida, era perseguida.
Quando um homem que está aqui gostaria de rezar o seu texto durante a missa, era proibido e perseguido. Quando alguém aqui queria comungar de joelhos e na boca, não pode, é proibido, é contra o espírito do concílio, é contra a comunhão da igreja. Nós que cremos na Eucaristia e amamos a Sagrada Eucaristia, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, sob as aparências da hóstia consagrada e do vinho consagrado, nós que amamos a Eucaristia, eles não creem na Eucaristia. Nós que cremos no perdão dos pecados no confessionário, eles eliminaram todos os confessionários. Nós que queremos a sã doutrina, conforme sempre ensinou a igreja, eles vão ensinar uma doutrina que não é católica, que não é de acordo com a igreja. Vamos ensinar qualquer outra coisa, qualquer ismo, judaísmo, protestantismo, islamismo, budismo, qualquer ismo, mas não catolicismo. E nós já sentimos isso na pele. Essa crise não veio de brincadeira, não. É uma crise para que nós abandonemos a fé. É uma doença autoimune essa crise. Porque aquele que se veste e se coloca como Papa, Leão XIV, antes de iniciar o seu ministério, naquela missa de início de ministério, que deveria de ser então a coroação do Papa, o Papa não é imperador na igreja conciliar. É apenas o bispo de Roma em comunhão com outros bispos da colegialidade. É a destruição da hierarquia católica. Então há poucos dias de ser eleito nesse conclave, cuja autoridade não sabemos, cuja legitimidade não sabemos, mas houve lá um conclave e este foi eleito, o prevosto, e há poucos dias de sua missa de início de ministério, já deixou muito claro: estamos de acordo com a linha da sinodalidade, nas sendas do Concílio Vaticano II e no diálogo com o judaísmo. E no final desta missa de início de ministério, afirmou que durante toda a missa ele sentiu muito forte a presença espiritual de Francisco. Então, caríssimos irmãos, estamos diante de uma crise que tem como pretensão também, além de desviar da fé, atacar um aspecto da fé que é tão importante, que é o papado, tirando dos católicos o amor pelo Papa, tirando dos católicos o amor ao papado, levando os católicos a desencantar-se pela igreja, pela fé, desencantar-se pela sua tradição apostólica e desencantar-se pelo Papa. Porque quem conhece a crise da igreja e se depara com esta crise, fica aterrorizado e é tentado a abandonar a fé. Este é o intuito do Concílio Vaticano II, o abandono da fé. É esvaziar a igreja, danar as almas. E ao mesmo tempo em que toda esta trama do conclave, cujas influências de países, de questões políticas, conchavos, interesses, de diversas alas dos poderes que dominam o mundo, percebemos que a Praça de São Pedro estava repleta de pessoas, e a grande maioria jovens, e isto preocupa a revolução. A maioria jovens, que quando viram a fumaça branca na chaminé, correram para a Praça de São Pedro e estavam torcendo. Por quê? Estavam alvoroçados e cantando e alegria, estavam na expectativa do Papa eleito sair de estola papal e bursa papal. Ou seja, por mais que os inimigos da igreja se infiltraram nela para tirar dela, expulsar dela a tradição, e o que fizeram,
E fizeram. Não conseguiram expulsar a tradição do coração das almas. Aqueles jovens, não velhos saudosistas, jovens, que nem sequer a maioria cresceu em família católica tradicional, querem o Papa, querem o amor ao Papa, querem o amor ao Papa. Mesmo sendo enganados pela crise, pela visibilidade, porque se não tem a fé católica, alguém não está em igreja católica. Mas mesmo enganados pela visibilidade, querem a tradição, querem o Papa. De modo que no nosso apostolado, quando vamos explicar a crise da igreja, temos que tomar um grande cuidado, ter um grande zelo em discernir as coisas, de forma a não levar as pessoas a se desencantar pelo papado. É bom, graças a Deus, que aqueles que querem ser católicos, que tentam ser católicos lá na igreja conciliar, coroinhas, seminaristas, tantas pessoas, famílias inteiras, que têm boa intenção, que têm reta intenção, estão sendo enganados. Pessoas de coração bom, pessoas de boas disposições interiores, que estão sendo enganadas. Que bom que elas querem o Papa. Então devemos discernir, ao fazermos nosso apostolado e explicar a crise, que é inevitável, devemos preservar nelas o amor pelo papado. Preservar nelas aquela aclamação viva, viva o Papa. Sim, viva o Papa. Viva o papado, viva a igreja. Então devemos preservar isso nas almas. A devoção e o amor pelo papado. A devoção e o amor pelo Papa. Independente da crise que estamos vivendo. Agora, se João 23 até João 14, se são papas ou não, nós suspendemos juízo, porque não temos como saber se são ou não são. Porque pelo princípio canônico, pelo princípio teológico, no qual se baseia o princípio canônico, está no próprio direito canônico, seja no antigo de 1917, seja também nesse novo de 83. Se o pontífice ensinar alguma coisa que se configura a heresia, prontamente perde o cargo e deixa de ser Papa. O que os inimigos da fé já previram, de modo a levar as pessoas ao sede-vacantismo, e levando as almas ao sede-vacantismo, com o tempo a se desencantarem pelo papado e abandonarem a fé. Ou também levarem as pessoas, levarem as almas a venerar e amar o Papa, mesmo ensinando erros, mesmo ensinando heresias, para a danação e destruição de suas almas. Que seria então o que nós chamamos de neoanglicanismo. Não gostam de ser chamados assim esses, mas é um termo que existe. Concordando ou não concordando, são aqueles que, de alguma maneira, o termo é relativo, aqueles que, de alguma maneira não, aqueles que prontamente querem amar o Papa, aceitando que ele ensine erros contra a fé. Então, caríssimos irmãos, a nossa atitude é deixar este juízo, se é Papa ou não, para a igreja, porque no direito canônico temos um princípio teológico e o princípio canônico. Porém, no caso concreto do Concílio Vaticano II e das suas reformas e seus efeitos, no caso concreto, a aplicação do princípio se dá pela igreja e não por nós. Portanto, se nós, arbitrariamente e orgulhosos, por orgulho, e os revolucionários sabem que somos orgulhosos, e queremos determinar as coisas e definir as coisas, então deixaram essa casca de banana
para que nós então, no nosso orgulho, tomássemos posição e fizéssemos o juízo, julgando se aquele que está lá, o dito Papa herético, que é um termo contraditório, mas é o termo que designa o caso de João 23 até João 14, o caso do Papa herético, então, se é Papa ou não é Papa. Talvez seja Papa, talvez não seja. Quem vai nos dizer se é ou não é a Igreja. O que compete a nós é preservarmos o nosso amor pela Igreja e pelo Papado, nossa devoção pelo Papado, de modo que nós preservamos assim a fé. E se não podemos dar a João 23 até João 14 aquilo que a Igreja sempre ofereceu na sua veneração, no seu amor àquele que é o doutor das nações, o doutor da fé, o mestre da fé, o imperador universal, tal qual a Igreja sempre fez até Pio XII. Então, se assim não podemos tratar aqueles que estão lá desde João 23 a João 14, devemos recordar então que de São Pedro até Pio XII não nos faltam exemplos de papas santos, de ensinamentos profundos, com todos os princípios da fé necessários para guiar as nossas almas, para não nos deixarmos levar pelo erro que o Papa, o grande santo, São Pio X, previu e nos preveniu, condenando o modernismo, nos alertando de que o inimigo da Igreja não estava fora dela, mas dentro dela. De modo então que temos todos os elementos pela graça de Deus, a fé, os sacramentos, os mandamentos, todos os meios para que nós nos santifiquemos e nos salvemos. É claro, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja, de modo que a Igreja então, nos seus próprios princípios eclesiológicos, não poderia deixar faltar para os seus fiéis, independente de qualquer crise, mesmo a crise pior que ela seja, como esta, até agora, na história da Igreja, não poderia deixar faltar para nós os meios para a nossa salvação e para a nossa santificação. O que nós devemos fazer hoje é manter a fé católica e a tradição apostólica, transmitindo-a às novas gerações, aos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, para que essas gerações, então, um dia, quem sabe, possam, no devido tempo, conforme a vontade de Deus, talvez nós não vejamos, a Igreja regenerada, de modo que, então, os católicos organizados em diversos apostolados pequenos, em muitos lugares, possam, então, retornar às dioceses, às paróquias, às cúrias, à cúria romana, porque lá a Igreja regenerada, então, lá voltou para esses lugares, essa estrutura física da Igreja, a fé católica, a sua tradição apostólica, com os sacramentos, tudo aquilo que nosso Senhor nos deu através da Igreja. Então, talvez as futuras gerações, talvez não sejam tão para agora, mas para o futuro, elas então poderão assistir a missa tridentina lá na paróquia do seu bairro, poderão lá rezar o terço, as meninas poderão usar o seu véu, os homens podem usar o seu terno e gravata e rezar o seu texto durante a missa, poderão ali gozar de silêncio, de meditação, receberão uma boa doutrina, como sempre foi a vida da Igreja, sempre foi, mesmo nos tempos de percalços, sempre a Igreja permaneceu assim. A sua estrutura sempre foi repleta de santos e pessoas, de padres, sacerdotes, religiosos que transmitiram a fé, até o sangue, como papas que deram sangue pela fé, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, fiéis leigos, que deram a sua vida pela fé católica e apostólica. Então, se assim sempre foi na Igreja, assim sempre será. Essa crise passará, mas enquanto estamos nós aqui, nessas gerações que vivem esses tempos, que estamos vivendo esses momentos, devemos então ficarmos firmes na fé, no corpo místico de Cristo, do qual somos membros, na barca da Igreja, sem pular dela, mantendo a fé católica e apostólica. E esses apostolados pequenos, como os nossos, esse apostolado aqui em São José, o apostolado de São Pedro de Alcântara e Maria Osasco, outros apostolados também,
até entre os gallicanos também, e também entre os sede-vacantistas, né? Porque independente da posição teológica, cada qual ao seu modo, mantém ali as famílias, né? Ensinam o catecismo católico, né? Ensinam os santos costumes, estão ali mantendo as famílias, né? O Espírito Santo tem seus caminhos, né? Cada qual está ali, né? E passando a crise da igreja, o sede-vacantismo e o gallicanismo já não terão mais sentido, né? E todos serão católicos. Todos então poderão voltar para as paróquias, a igreja voltará à normalidade, passar a tempestade voltará então a bonança na vida da igreja, e ela gozará de paz, de liberdade, será exaltada sobre o mundo, né? Nossa Senhora triunfará diante de tudo isso. O Sagrado Coração de Jesus retomará os seus direitos na sociedade, nos países, nas nações, né? Tudo voltará ao normal, a não ser que Nosso Senhor volte antes, mas é a vontade dele. Será o que era a vontade de Deus e não da nossa. E o que é a vontade de Deus é sempre o melhor. Sempre será o melhor, o que Deus quer para nós. Então devemos ficar com o nosso coração tranquilo, cientes da verdade, não fazer vista grossa para a crise, mas encarar a verdade dura da crise, mas também não se deixar de alegrar nessa festa de São Pedro e São Paulo, e a partir dessa festa, né, se alegrar com as verdades da fé católica, com a igreja que é santa, com a igreja que é mestra da verdade, se alegrar com a igreja, amar essa igreja, amar o papado, amar o clero, rezar pelo clero, rezar pelas vocações sacerdotais e também pelas vocações religiosas, né? Fazemos nossa parte e procurarmos sermos santos para deixar então ao futuro o melhor da fé católica e apostólica, para que eles então possam gozar, né, de ver a igreja exaltada, livre de toda a crise e vitoriosa sobre todos os inimigos da fé. Então pensamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, que nos acompanha, e é um grande consolo ter a presença de Nossa Senhora. Então pensamos a sua intercessão, pensamos a sua ajuda, os seus auxílios, que as melhores graças de Deus, segundo a sua vontade, recaiam sobre nós, sob a sua poderosa intercessão, que Nossa Senhora pode nos dar o conforto e consolo nestas lutas, para nos dar a graça da vitória sobre as vicissitudes e as crises deste mundo, que nos dê a graça então de perseverarmos na fé, de não nos desviarmos e darmos frutos e boas obras, nos santificando, e um dia também chegando a graça de nos salvar, estando unidos a Cristo, a sua igreja e a nossa Mãe Santíssima, na igreja triunfante na Pátria Celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.